Nisaful, kulinom kutiom, simpaum di sinyaom. Inje diangom unu jalendol di kasumaiku katamitai. Calma, irmãos, vou traduzir, tá? Essa é a saudação na língua e na maneira do povo Felupe, o povo do Forna Quintê, o povo no meio do qual eu e minha família vivemos por muitos anos, servindo a Deus entre eles, aprendendo a amá-los como Deus os ama. Amém? A saudação diz: eu vos saúdo, meus irmãos e minhas irmãs, meus pais e minhas mães. Eu e minha família saudamos vocês com a paz de Deus. É isso que diz a saudação. Amém, queridos? O povo Diola Felupe, o povo no meio do qual nós vivemos, é um povo do noroeste da Guiné-Bissau, na África Ocidental, irmãos, pertinho do Senegal. Faz parte da família Diola, que tem subgrupos espalhados pelo Senegal e na Gâmbia também, alguns com o Novo Testamento todo traduzido, outros com alguns livros, como os Felupes, lá de Suzana, graças a Deus, né? Meus irmãos sabem, nós temos compartilhado, já tem alguns livros da Bíblia na língua deles, e outros, infelizmente, não tem nada ainda da Elobai e Atamitai, né? A palavra de Deus na língua deles ainda. Alguns têm igreja já formadas entre eles, e outros estão sem presença missionária alguma. Irmãos, essa é a nossa cara, essa é a nossa vida, minha e da minha família, né? Esse é o jeito que amamos viver, porque amamos a Deus, amamos a sua palavra e amamos o povo Felupe. Amém, queridos? Agradeço a oportunidade que o pastor me dá para estar aqui hoje à noite com os irmãos, e eu espero mesmo, peço que Deus me use para que Ele fale, né? Quando o pastor disse que vamos agora ouvir o pastor Timóteo, eu pensei, não, quem vamos ouvir, quem eu quero ouvir agora é Deus. Amém, queridos? Para que Ele fale aos nossos corações. Irmãos, eu e minha família não nascemos com gosto pelo mato e vida de aldeia, línguas diferentes e comidas exóticas ou costumes bem estranhos. Isso aprendemos com o tempo, né? Deus foi nos ensinando aos poucos, né? Nem é porque somos distintos de outros cristãos, tampouco somos perfeitos, é claro, nem melhores que ninguém, nem super-homens, jamais seremos, nunca pretendemos, nem pensamos em ser. Somos humanos e pecadores como qualquer outra pessoa, irmãos, e precisamos dizer isso. Somos carentes da glória e da graça de Deus como qualquer outro cristão, necessitando da presença e da direção e da iluminação do Santo Espírito de Deus em tudo o que fazemos. Todos nós vivemos assim, devemos de viver assim, na dependência de Deus. Queridos, algo muito especial que há muito tempo eu tenho desejado dizer aos irmãos: não aceite a mentira e grande engano do diabo ao te dizer que você não pode fazer nada para o reino de Deus. Não aceite esse engano, porque qualquer um pode servir a Deus. Deus pode e quer capacitar e aperfeiçoar qualquer caboclo ou doutor que Ele mesmo tenha salvo e lavado com o sangue precioso do seu Filho amado. Isso é muito importante entendermos, irmãos, e rejeitarmos esse engano do nosso inimigo. Deus pode e quer muito mais do que nós mesmos treinar e preparar qualquer pessoa, pé rapado ou almofadinha, né, que queira lhe servir. Não importa. Para Deus não importa. Então, não aceite o terrível e danoso engano de Satanás, que tem impedido muitos de servir a Deus, fazendo-os pensar que só os santarrões é que podem servir a Deus. Não, só os iluminados é que podem dedicar as suas vidas a Deus e serem usados por Ele. Muitos cristãos pensam isso. Na verdade, irmãos, quem é que pode servir a Deus? Ninguém. Ninguém pode servir a Deus. Essa é um grande paradoxo, não é uma contradição, tá? É um paradoxo. Na verdade, ninguém pode servir a Deus. Ninguém é digno de ser instrumento nas mãos de Deus. Somos pecadores. Ninguém serve para ser servo de Deus. Ninguém serve, ninguém presta para isso. Só os humanos. Só os que reconhecem que são pecadores. Só os que sabem que merecem o fogo do inferno
e se deixaram lavar pelo sangue do Cordeiro, esses são os que Deus quer e pode usar. Então, não se recuse, não se negue a ser usado por Deus, por qualquer desculpa que você possa engendrar, ou o mundo, ou quem quer que seja. Saiba que você, sendo um cristão, lavado pelo sangue de Jesus, é um candidato para que Deus possa te usar. É só por isso, irmãos, é só por isso que eu e a minha família, e muitos aqui em nosso meio, estamos servindo a Deus. Só por isso, porque ninguém presta para servir a Deus, mas Ele quer usar qualquer um que se deixa transformar por sua palavra. Amém, queridos? Amém. Nós ouvimos isso hoje de manhã. Quem não esteve de manhã perdeu o testemunho bonito, Marcos Ítalo, compartilhando como é que foi o ano passado, lá no Palavra da Vida de Belém, quanto ele aprendeu. Ele mesmo disse, ele mesmo mostrou quanta coisa ele aprendeu. E uma coisa que eu não esqueço, ele falou, que qualquer um pode servir a Deus. Basta se dispor, basta querer obedecer, que Deus nos prepara. Irmãos, eu e minha família agradecemos a Deus a oportunidade de conhecer melhor a Primeira Batista de Anápolis, construir melhor as amizades que já tínhamos há muitos anos, fazer mais amigos e aprendermos muito da Palavra de Deus, ensinada e pregada com tanta paixão e esmero pelo pastor Wagner. Esperamos ter sido e continuar sendo bênção na vida dessa igreja, deixando, irmãos, muito mais do que uma simples semente de missões e de amor pelas almas perdidas. Eita, está parecendo despedida, né? Mas é porque, se Deus quiser, Deus é grande, né? Em breve estaremos de volta a Guiné, no meio dos Felupes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cremos que Deus vai levantar os recursos, irmãos. Não sei de onde, não tenho nem um centavo ainda, mas eu sei que Ele vai levantar de novo. Amém. Todos os recursos, porque é obra dEle, isso é problema dEle. Amém. Glória a Deus por isso. Esperamos, irmãos, eu e minha família, esperamos mesmo, é o desejo sincero do nosso coração, deixar um verdadeiro espírito missionário nessa igreja. Amém. Esperamos deixar um verdadeiro alvo central, irmãos, principal, que não haja outro maior, de conquistar o mundo com o precioso evangelho do Senhor Jesus, de alcançar muitos povos com a luz da verdade de Deus, irmãos, de fazer discípulos entre muitas nações, sem medir esforços para apoiar e investir em qualquer membro desta igreja que queira servir ao Senhor em outras terras, seja no interior de Goiás, seja numa plataforma da Petrobras, seja capinando no quintal, ou entre os ciganos lá em Portugal, seja entre os budistas na China, seja os mendigos ali na esquina. Deixe Deus te usar, deixa Deus usar a igreja, irmãos. Amém. Deus quer ser Deus em nossas vidas. Eu creio que essa é uma das maiores necessidades, irmãos, que temos como igreja. Deixar Deus ser soberano, reinar e realizar a sua obra, irmãos. Nós é que somos, infelizmente, muitas vezes, o maior empecilho para que Deus realize a sua obra, irmãos. Quando nós, por vários motivos, não nos dispomos para que Deus nos use. Deixe Deus usar o teu irmão, deixe Deus usar o teu filho, tua filha, teu pai, tua tia, seja quem for. Abençoe aquele que quer servir a Deus, aquele que quer se dedicar na obra do Senhor. Deixe Deus usar o teu irmão, mesmo que ele seja enviado ao Paquistão. Deixe Deus usar o pastor, deixe Deus a falar através dele, deixe Deus a falar através de quem Ele quiser, irmãos. Ele é que é soberano, deixe Ele falar, deixe Ele se expressar, deixe Ele dizer aquilo que Ele quer na sua vida, na sua família, na nossa igreja, em nome de Jesus. Deixe Ele falar, irmãos, deixa Deus falar como Ele quiser, aqui no nosso meio, em nossas famílias, em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Deixe Deus ser Deus em tua vida, em tua família, em tua igreja, em tua sala de aula, em teu laboratório, em teu fórum, em teu salão, no escritório, no consultório, na rua, na padaria, seja onde for. Porque missões começa onde estamos e termina onde Deus quiser. Amém.
Irmãos, eu ouvi essa frase numa conferência de missões, eu gostei demais. Foi o reverendo Humberto Aragão que falou, e eu nunca vou esquecer. Missões começam onde nós estamos, onde Deus nos coloca. É onde Deus quer nos usar. E termina onde Ele quiser. Porque Ele é Senhor. E foi Ele que criou a obra missionária. E é Ele que quer alcançar todos os povos. Então, ela termina onde Ele quiser. Agora, ela só começa onde nós estamos, queridos. Ela só começa onde nós estamos. Porque um dia precisamos obedecer. E ir a algum lugar, nem que seja no vizinho, para mostrar o amor de Deus em nossa família, em nosso trabalho, onde quer que estejamos, onde quer que Deus nos conduza. Irmãos, quem é mais perigoso? Alguém que sabe que ele não sabe dirigir ou alguém que acha que sabe dirigir? Ele não sabe, mas ele acha que sabe. Aquele que acha que sabe, não é verdade? Porque ele acha que sabe, então ele vai pegar o volante e pode se tornar uma arma, né? Ele pode causar sérios danos ou tragédias. Irmãos, Deus colocou isso no meu coração hoje à noite para dizer. Enquanto me preparava, orava aqui no templo, esperando o culto começar. Quando pensamos que sabemos o que Deus tem para nossas vidas, quando pensamos que achamos, pensamos que sabemos o que Deus planejou para nossas vidas, o que é melhor para nossas vidas, é aí que nosso pé já escorregou na casca de banana, porque a gente cai mesmo numa armadilha. Quem é que pode saber, irmãos? Quem é que pode saber o que é melhor para nós? Quem é que pode saber a melhor vontade, o melhor plano, o melhor desígnio para nossas vidas do que Deus? E muitas vezes, em nossas vidas, nossas decisões, nossos planos, nós estamos ignorando, colocando de lado a vontade de Deus para nossas vidas, porque achamos que já sabemos. Isso é muito perigoso, irmãos. Quando achamos que sabemos falar, servir a Deus, quando achamos que já sabemos tudo, quando achamos que já somos cristão perfeito, formado, pronto, se fôssemos, Deus já levaria para o céu direto, né? Já promoveria direto. Então, quem somos nós para dizer que não precisamos ir ou sair ou ir para qualquer lugar, servir a Deus aqui ou acolá? É Deus, irmãos, é Deus. Então, missões começa onde nós estamos e termina onde Ele quiser. Amém, queridos? Queridos, Deus, há muito tempo, não é de hoje, está falando. Deus, há muito tempo, está falando. Estamos ouvindo? Nós estamos ligados, estamos sintonizados naquilo que Deus está revelando através da sua palavra. Deus está se revelando a nós, o seu povo. Deus nos ama e Ele está tentando falar conosco. Deus está intencionalmente procurando comunicar-se comigo, contigo, conosco. Sistematicamente, em cada mensagem do pastor Wagner, em cada pregação, o estudo dado aqui e de muitas outras maneiras, Deus está te perguntando: onde estou eu em tua vida? Onde estou eu em teus planos, em tua carreira, em tua vontade, em teu namoro, no teu casamento, no teu trabalho? Onde estou eu? Quem sou eu na tua vida? Como nos Salmos, os inimigos de Davi ficavam dizendo para ele: onde está teu Deus? Assim o mundo está nos perguntando, irmãos. Eu lembro, foi essa uma das ênfases da penúltima mensagem do pastor Wagner, acho que foi em relação a Daniel, em que ele disse claramente: o que o mundo precisa é ver Deus em nossas vidas. Eles não estão dizendo isso para a gente ouvir, nem eles sabem que eles estão perguntando isso, mas é o que o mundo precisa ver e conhecer. É Deus através de nós, irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse isso em João 17, versículo 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, irmãos. Essa é a vida eterna, é que o mundo conheça a Deus e a seu Filho Jesus. Deus está te perguntando, então, hoje e sempre:
Até você se encontrar com ele na glória um dia, ele vai continuar te perguntando: onde estou eu em tua vida? Onde estou eu em teus planos, em tuas decisões, em teus valores, em tua caminhada? Onde estou eu? Onde está a minha vontade? Irmãos, nós ouvimos várias mensagens sobre alguns servos de Deus aqui nesse púlpito. Aprendi muito com cada um deles. Essas mensagens foram bênção demais em minha vida. O pastor Wagner pregou sobre vários servos de Deus. Podemos e devemos tentar descobrir a característica principal deles para nosso ensino, irmãos, para que saibamos como imitá-los, para que saibamos também como agradar a Deus. Porque quem tem que ser agradado é Deus. Não sou eu, não é o presidente, não é o pastor, não é outra pessoa, é Deus. Muitos desses servos de Deus destacados pelo pastor nessa série de mensagens são ótimos exemplos de superação. Eu percebi esse elo comum, essa característica comum entre eles. Além das excelentes características que eles tinham em comum, como temor a Deus, integridade e coração de servo, eles tiveram que superar muitos obstáculos em suas vidas. Quase todos eles, se não todos. José no Egito, por exemplo, teve que depender totalmente de Deus e lutar muito para superar suas mágoas, seus rancores com os seus irmãos e os problemas que eles lhe impuseram, o vendendo como escravo. Tentaram matá-lo. Entre tantas outras coisas, ele superou a vontade de ser Deus no lugar de Deus, irmãos. Ele superou a vontade de ser Deus no lugar de Deus, para resolver a sua vida, para superar todos esses problemas, essas provações que Deus permitiu em sua vida. Lembro bem do dia que o pastor Wagner pregou sobre ele, destacou que no final de sua vida, de José, ao invés de vingar-se de seus irmãos, ao invés de aproveitar para revidar toda a maldade que eles lhe infligiram, como governador do Egito, ele tinha autoridade, tinha até direito, né, de fazer isso, humanamente falando, ele decidiu deixar Deus ser Deus e os perdoou. José do Egito deixou Deus encarregar-se de fazer justiça e perdoou seus irmãos. Irmãos, quando nós negamos o perdão para o nosso irmão, estamos tentando ser Deus no lugar de Deus. Qualquer outra situação na nossa vida, quando a gente deixa de buscar a Deus, quando a gente deixa de fazer o que está escrito na palavra dEle, qualquer tipo de decisão, qualquer intenção, qualquer reação que não seja como Jesus faria, estamos tentando ser Deus no lugar de Deus. Essa é a tentação mais antiga que existe, irmãos. Começou lá no Jardim do Éden. Em suma, essa é a tentação que a serpente colocou para Adão e Eva, de serem melhores, de saberem mais do que Deus. Irmãos, se a gente parar e pensar em nossas vidas, no nosso dia a dia, quantas vezes tomamos decisões ignorando completamente o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós. Vamos nos surpreender, enquanto estamos muitas vezes tentando ser Deus no lugar de Deus. Quanto a Daniel, o pastor também pregou sobre ele lá no exílio, na Babilônia. Pode parecer que foi tudo muito fácil, né, porque o texto é bem breve, bem objetivo, bem simples, né? Mas, como disse o pastor naquele dia, ele foi arrancado de sua terra, do meio de sua família. Ele estava no estrangeiro, tendo que aprender uma língua totalmente estranha, assimilar uma cultura totalmente diferente, e não somente diferente, mas imunda aos olhos do povo de Israel, por serem os babilônios ímpios e idólatras. Eles adoravam muitos deuses diferentes, eles praticavam todo tipo de imundície, irmãos, que a gente pode nem mencionar aqui. Daniel e seus amigos tiveram que resistir à tentação de comer das iguarias do rei, especialmente porque eram consideradas impuras segundo a lei de Moisés, dada por Deus. Por isso, sofreram muita pressão, estavam arriscando suas vidas. O rei poderia facilmente eliminá-los e treinar outros no lugar deles. A gente acha que passa pressão nesse mundo, a gente acha que passa perseguição e dificuldades para sermos cristãos nesse mundo. Sim, não é fácil, mas outros servos de Deus antes de nós passaram pressões e dificuldades, eu creio, muito maiores. E até hoje, em outros lugares do mundo,
Se eu pudesse, se tivesse tempo, contaria aqui quantos testemunhos, irmãos. Até hoje, não é de 20, 30, 40 anos atrás, não, é de hoje. Cristãos, obreiros, pastores no Vietnã, no Camboja, na China, na Coreia do Norte, que estão sendo torturados, presos, açoitados, privados de sua família, de alimento muitas vezes, de conforto, de sono, só por causa do Evangelho. O que é que Daniel e José tinham em comum? E vários outros desses servos de Deus, e outros até que o pastor ainda nem falou sobre eles, mas que encontramos na Bíblia. O que é que lhes fez superar tudo que vinha contra eles e lhes deu a vitória, sendo achados fiéis a Deus? Eles tinham algo de melhor neles, irmãos? Eles eram melhores do que nós? Tinha alguma coisa diferente neles, melhor do que nós? Não, isso foi deixado muito claro pelo pastor e é algo muito bíblico. Eles não tinham nada de melhor, de mais especial do que nós, eram simples humanos como nós. Mas é muito simples, irmãos, é muito simples. A gente complica muitas coisas, mas é muito simples. Eles criam num Deus muito maior que todos os poderes terrenos. Eles criam num Deus muito maior do que qualquer faraó ou imperador babilônico. Eles confiavam e seguiam um Deus muito mais poderoso que todos os deuses do Egito, da Babilônia, sem comparação. Sem comparação. Mas isso, irmãos, não era teoria. Não era uma coisa que foi lida no livro, uma coisa que alguém falou uma vez para eles. Era algo muito concreto, muito palpável. Deus era mais real para eles do que o próprio sol ao meio-dia, irmãos. Deus era para eles muito mais real do que o próprio chão que pisavam, mais real e mais palpável do que os ídolos de pedra ou de pau que os rodeavam. Deus era para eles, e hoje ainda é ainda mais, né, porque estão na presença dele. Assim também Josué e Calebe enxergavam um Deus muito maior do que os gigantes dos Enaquins, que eles viram junto com os outros 10 espias. Quando eles foram lá espiar a terra prometida, eram 12, mas os 10 só viam os gigantes, que eram de verdade, e eram realmente enormes. Os 10 espias se enxergavam como gafanhotos, está lá no texto. Se enxergavam como gafanhotos diante dos gigantes, mas só Josué e Calebe enxergavam os gigantes como gafanhotos diante de Deus. Só Josué e Calebe enxergavam alguém muito maior que os gigantes. Essa é a fé que Deus nos dá, irmãos. A fé que Deus espera de nós. E que é muito simples. Se Deus é Deus, Ele é maior do que qualquer outro poder que existe na face da terra, e nossas atitudes, nosso comportamento, nossa vida, nossos valores têm que refletir isso. Por que as pessoas na Índia tomam o alimento dos seus filhos para dar para as vacas? Alguns, irmãos, não são todos, alguns mais extremados, mais idólatras, chegam a tomar a urina da vaca, porque entende que ela é deusa. Eles estão errados? Coitados, estão iludidos, sim, mas eles são coerentes. Eles entendem que a vaca é uma deusa, então eles a tratam como deusa. Os irmãos lembram do Rodrigo e Nádia, que estiveram aqui, eles estão na Jordânia, nós temos colocado algumas vezes no boletim, pedido de oração por eles, estão lá na Jordânia, servindo a Deus, enfrentando muitas lutas, dificuldades, Deus está lhes usando para alcançar os muçulmanos, os árabes lá. E ele disse uma vez, eu não esqueço quando ele declarou aqui, irmãos de púlpito, os muçulmanos vivem uma grande mentira como se fosse verdade, mas os cristãos vivem uma grande verdade como se fosse mentira. Nosso Deus, na prática, irmãos, não está sendo para nós o Deus todo-poderoso que é, o Deus completamente fiel, soberano, inabalável, infalível que é. Nossa vida, nossos atos, nosso comportamento não mostra isso. Quando dizemos que
cremos em Deus, que nós o seguimos, isso tem que ser correspondido pelos nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento, nossa vida, nossos valores. Se dizemos que Deus é um Deus criador dos céus e da terra, todo-poderoso, que criou tudo, e pode destruir tudo e fazer tudo de novo, então, por que a gente se preocupa com o leite de amanhã dos nossos filhos? Por que a gente fica pensando, como é que vai ser agora? De onde é que eu vou tirar para sustentar minha família? Ou isso, aquilo, outro, aquele plano, aquele projeto, aquele trabalho. Eu quero ser missionário, quero servir a Deus, mas não tenho jeito, não tenho condições, não tenho recursos. Isso não é problema seu. Isso é problema de Deus. Ele é que tem a obra, Ele é que vai dar. Irmãos, eu vejo nós como cristãos vivendo uma terrível contradição. A gente diz que crê em Deus, é o Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, criou tudo, e Ele mandou o Seu Filho derramar o Seu sangue precioso por nós, nos dar a salvação. Cremos nesse milagre, em muitos milagres, mas não acreditamos num milagre tão menor, tão mais simples, que é Deus simplesmente nos sustentar na Sua obra. Seja como for, seja no campo missionário, seja na própria igreja, seja da forma que for. Não confiamos em Deus, irmãos. Não conhecemos a Deus. A perspectiva que Josué e Caleb tinham, será que nós temos, irmãos? De ver, além dos gigantes, alguém muito maior que os gigantes. Nós temos essa perspectiva de Deus, irmãos? É assim que vemos a Deus? Se não, nós não conhecemos a Deus. Se não é essa imagem, se não é essa perspectiva que temos de Deus, não sabemos quem Ele é, não conhecemos. Pensamos que conhecemos e não conhecemos. Irmãos, lá na Guiné-Bissau, onde nós moramos por muitos anos, foram muitos gigantes que enfrentamos lá também. E ainda tem alguns meio desmaiados por lá, precisando de umas boas pedradas, podem orar. Como os enfrentamos? Eu e minha família. Como os enfrentamos? Como ousamos sequer atravessar o oceano para viver em outro mundo, parecendo um outro planeta? Quanto mais enfrentar o diabo com as suas hostes ferozes, nada contentes em nos ver ali para arrancar aquelas almas das garras de Satanás e trazê-las para Jesus. Como enfrentamos, irmãos? Irmãos, eu creio que nós fomos inocentemente como crianças, não imaginando a dimensão espiritual em que entramos, irmãos. Graças a Deus, talvez não iríamos, né? Porque, na verdade, Deus é muito maior. Nisso não tínhamos dúvida. Nós sabíamos que o que houvesse ali, em qualquer lugar do mundo, se Deus nos levasse para o próprio inferno, Deus seria maior. Deus é maior. Simplesmente confiamos, irmãos. Simplesmente confiamos no Deus que banca o que Ele manda. Simplesmente confiamos no Deus que é infinitamente maior que qualquer poder das trevas. É uma confiança como de uma criança que se joga nos braços para trás, nos braços do Pai, sem vê-lo, mas sabendo muito bem, sem sombra de dúvida, que Ele não ousaria recolher os seus braços e deixar de apanhá-la. É essa a confiança, irmãos, que temos que ter em Deus, ao caminhar com Jesus a cada dia nesse mundo. Não é um salto no escuro, como dizem alguns filósofos pseudo-cristãos. Não é um salto no escuro. É caminhar, sim, de certa forma no escuro, sem ver o chão, mas a gente sabe que está lá. É diferente de quem está no mundo, que não está vendo nada, mas ele não sabe se tem chão, para onde vai. Nós podemos não enxergar, porque não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. A gente não sabe. Mas a gente pisa sabendo que tem chão, sim, porque Deus está nos guiando, Deus está nos levando. Se assim, confiamos em Deus. Amém. Se não, é ilusão, irmãos. Estamos enganando a nós mesmos e a muitas pessoas, mas não a Deus. Então, confiar em Deus é uma confiança como de uma criança que se joga para trás nos braços do Pai, mesmo sem vê-lo, confiando, sabendo que Ele não vai deixar de nos apanhar. Se não confiamos assim em Deus, irmãos, não o conhecemos, nem temos parte alguma com Ele. Essa é a parte dura. Não temos parte com Ele.
se nós achamos que o conhecemos, achamos que confiamos nele, mas, na verdade, não é a confiança real, verdadeira, do vamos ver. Lá em Suzano, engraçado, nossa casa que a gente morava, uma coisa assim que não tem nada a ver com o trabalho de lá, teve uma época em que alguns gatos viviam no nosso quintal. Né? A Van lembra, né? O Arthur também. Alguns gatos viviam lá, entravam e saíam, de vez em quando sempre tinha gato lá. Né? Então, às vezes, as pessoas chegavam em casa e perguntavam, vocês têm gato? Não. Esses não são gatos de vocês? Não. Aí eu dizia para eles acham que são nossos, mas não são nossos. Eles acham que são, mas não são. E nós, em relação a Deus, será que nós pensamos que somos de Deus, na verdade não somos? Como é a nossa fé em Deus? Como é a nossa confiança em Deus? Como foi a nossa entrega de vida a Deus? Foi só o levantar de mão? Foi só virar crente? Ou foi uma entrega real de vida nas mãos de Deus? Se Deus, irmãos, não for mais real para nós do que esse banco de madeira onde a gente está sentado, do que o chão que a gente pisa, Ele não é nosso Deus, não é nosso Pai, e Ele não tem compromisso nenhum conosco. Sim, é verdade. Se Ele não for mais real para nós do que o chão que a gente vê, que a gente pisa, Ele não tem parte conosco. Não tem. Se o que Deus tem para a minha vida não for incomparavelmente melhor do que o mundo me oferece, eu não o conheço. Não tenho a menor noção de quem Ele é e do quanto Ele tem do bom e do melhor para a minha vida. Essa é a realidade, irmãos. Amados, quando alguém não confia incondicionalmente e exclusivamente em Deus, como só Ele merece ser confiado assim, não é verdade? Em quem mais a gente pode confiar assim? Tem mais alguém? Ban Ki-moon, ou Obama, ou Dilma, ou Lula, tem alguém que a gente pode confiar incondicionalmente, exclusivamente? Se nós não confiamos nele assim, então, e nós não o obedecemos como Rei soberano e Senhor absoluto que Ele é, nós o ofendemos, nós o insultamos, e nós não podemos esperar a intervenção dEle a nosso favor, pois não confiamos nele, não estamos a serviço dEle, não sabemos quem Ele é, achamos que sabemos, mas não sabemos. É claro, porque nós não estamos nem aí para o reino de Deus. Na prática, na verdade, se a nossa confiança não é dessa forma em Deus, como deveria ser, como só Ele merece ser, então, na verdade, na prática, não estamos, é por isso que nós nem estamos preocupados com o reino de Deus. Não queremos nem saber se os perdidos estão sendo alcançados para Deus ou não. Não interessa se aqueles por quem Cristo morreu estão sendo salvos ou não, porque, na verdade, não confiamos em Deus. Nossa vida não depende dEle. Nós achamos que nós damos conta do recado, que nós podemos sustentar nós mesmos, nos virarmos nesse mundo. É isso que nós estamos dizendo, irmãos, com o nosso modo de viver. Mas é uma contradição. É uma contradição. É essa a tua situação? É assim que você está vivendo? É a de muitos que se acham cristãos. Se for a sua, ainda dá tempo hoje de deixar Deus ser Deus em tua vida. Deixe a crendice evangélica e troque por uma fé viva e racional no Deus que não está preso a este templo. Deixe a religiosidade vazia e troque por uma espiritualidade integral, como a de Daniel. Deixe as tradições infrutíferas da religião e troque pelas verdades transformadoras da palavra de Deus. Deixe a esterilidade da crentice domingueira e troque pela fertilidade da palavra verdadeira, a palavra de Deus. Entregue sua vida a Jesus, tornando-se um seguidor dele, fazendo como ele mesmo disse no Evangelho de Lucas: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Amém. Isso eu não estou dizendo somente para quem nunca ouviu falar de Jesus, quem nunca entrou numa igreja. E isso, infelizmente, precisa ser dito para muitos de nós que conhecemos a Deus há muito tempo, que dizemos que conhecemos ou frequentamos igreja, entendendo que nossas vidas estão realmente nas mãos de Deus. Irmãos, quando vemos alguém passar na rua com uma enxada, entendemos o quê? Se ele passa na rua na enxada,
na rua, né? A gente está levando uma enxada nas costas. O que a gente entende? Que ele vai cavar um buraco, que ele vai fazer uma valeta, não é? Ele vai capinar, vai trabalhar com a enxada, lógico. Né? Se vemos alguém passar na rua levando uma vara de pescar, o que a gente vai entender? Provavelmente ele vai pescar em algum lugar, né? Ou ele vai vender aquela vara de pescar, mas ele não vai capinar com a vara de pescar, não é? Nem vai pescar com a enxada, né? Por isso, quando o Senhor Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse, porque quando tomamos a nossa cruz, vamos para onde? Quando alguém toma uma cruz, ele vai para onde? Vai fazer o quê, irmãos? Vai ser morto. Ele vai ser crucificado. No tempo de Jesus, quando alguém carregava uma cruz, era para quê? Ele ia capinar? Ele ia pescar? Ele seria crucificado, irmãos. E é esse o desafio do Evangelho que eu creio que muitos de nós, como cristãos, não entendemos ainda. A ficha ainda não caiu. Quando entregamos nossa vida a Jesus, ela não é mais nossa. É Ele quem decide, Ele é quem é Senhor. Se não é isso que você entendeu quando entregou sua vida a Jesus, ou quando levantou a mão, ou quando veio à igreja, se tornou crente, então você vai ter que reprogramar toda a sua cabeça, não sei, e pensar direito, de novo, se quer ser cristão ou não. Porque é assim com Jesus. Amém, Amém, queridos? Amém. No tempo de Jesus, quando alguém passava carregando uma cruz, todos sabiam que aquela pessoa iria ser crucificada, irmãos. Nós já fomos crucificados com Cristo? Nós já nos deixamos crucificar com Cristo, para morrer com Cristo? Se não, não temos parte com Ele. Não temos parte com Ele, não temos nenhum compromisso com Ele, nem Ele conosco. Se ainda não negaste a ti mesmo e não entregaste tua vida para morrer com Cristo, não há como segui-lo. Não há como seguir a Jesus. Tu podes achar que és seguidor de Cristo, mas, na verdade, enganas-te a ti mesmo. Qualquer um de nós, isso pode acontecer. Deixe Deus te adotar como seu filho, para que andes com Ele e aprendas com Ele, e a cada dia, ao invés de cumprir um ritual dominical, que não acrescenta nada à tua vida e ainda te engana, te fazendo pensar que assim estás servindo a Deus, que a tua caminhada com Jesus seja diária, seja um relacionamento vivo, uma amizade que traga vida, um relacionamento que te traz esperança, que te traz salvação, que te traz um norte, que te traz uma vida nova, que só Ele pode dar. Mas o maior desafio, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é fazer a vontade de Deus, cumprir o plano perfeito dEle para as nossas vidas. A vida cristã é obedecer a Deus, é ser obediente à sua soberana vontade. Por isso, não entendo por que a vontade de Deus parece tão horrível para a maioria dos cristãos. Como é que pode ser uma coisa dessa? Por que fazer a vontade de Deus parece ser algo tão repugnante ou desprezível para muitos cristãos? Por que muitos cristãos correm da obra missionária, como o diabo corre da cruz? Por que é a última coisa que um jovem cristão decide fazer muitas vezes? Os irmãos achavam que a gente não ia ler a Bíblia, né, para meditar na palavra de Deus. No Salmo 119, verso de 65 até no 72, há vários versículos, várias verdades muito fortes, muito profundas, que eu percebo poucos crentes diriam, poucos crentes concordariam com essas verdades que estão no Salmo 119, verso 65 em diante. Salmo 119, versículo 65 em diante, diz assim: tens procedido bem com o teu servo, segundo a tua palavra, ó Senhor. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora observo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim,
eu de todo o meu coração guardarei os teus preceitos. O coração deles é insensível como a graxa, eu, porém, me deleito na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. E por último, 72, mais vale para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Nós somos capazes, irmãos, de dizer isso de coração para Deus? Se somos, isso é prova de que entendemos que Deus é maior, é perfeito, a sua vontade é perfeita, e Ele é Deus, Ele é soberano, e não tem coisa melhor do que ser filho de Deus, do que servir a Deus. Amém. Mas, na prática, nossas vidas têm mostrado o contrário. Irmãos, vejam só como é possível alguém ter sido afligido, ter sido castigado, ter sido passado por provas e chegar a dizer, no versículo 67, antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora observo a tua palavra. Irmãos, isso é impressionante. Isso mostra um temor a Deus. Olha só o 71. Você seria capaz de dizer o 71 para Deus? Foi-me bom ter sido afligido. Foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. E no 68, uma declaração tão simples, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Irmãos, é pela falta de muitos cristãos poderem dizer isso de todo o coração, sinceramente, que não temos visto a vontade de Deus ser feita nesse mundo, a luz de Deus brilhar na sociedade, a igreja não ser sal, não ser luz no mundo em que está. Porque a palavra de Deus, os preceitos de Deus, a vontade de Deus não está sendo vista como perfeita, como melhor, como algo incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Na prática, os cursos desse mundo, propostas de carreiras e ocupações que o mundo oferece, têm sido prioridade. Eles não tem nada de maligno neles, a formação, o estudo, não tem nada de mal neles, mas têm sido muito mais valorizados do que a palavra de Deus, a vida sem estar na dependência de Deus, sem estar no serviço a Deus. O Salmo 19 é outro que declara o incomparável valor da palavra de Deus. Irmãos podem meditar nele depois, do verso 7 ao 10. É muito lindo como o salmista coloca o valor da palavra de Deus acima de qualquer outra coisa, de qualquer riqueza. Irmãos, nós não acreditamos que Deus é bom. Esse é o nosso problema. Por isso que nós não deixamos Deus ser Deus em nossas vidas. Nós não acreditamos que Deus é realmente bom, maravilhoso e perfeito. Na verdade, pensamos que Deus é um estraga-prazeres, porque sendo crentes, não podemos isso, não podemos aquilo. Eu nunca penso, irmãos, algumas vezes eu penso, geralmente eu penso no que o que eu posso fazer como cristão. Como ser humano, naturalmente, vem às vezes a tentação de pensar, puxa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, mas para que eu preciso fazer isso? Para que eu preciso fazer o que o mundo oferece? Não tenho necessidade disso. Mas muitas vezes, como cristãos, só pensamos no que não podemos. Por causa dessa crendice evangélica, que a vontade de Deus não tem graça, a palavra de Deus, a vontade de Deus não tem futuro, e é só para quem não tem formação superior, que é só para quem não tem um gosto apurado, nem coisa melhor para fazer na vida, é para quem não consegue fazer nada, quem não pode nada, quem não sabe de nada. Muitos não se apresentam para servir a Deus. Porque entendem que servir a Deus, ser missionário, ser obreiro, ser pastor, fazer a vontade de Deus é o último recurso, é uma coisa assim de última categoria, que é só quem não tem outra coisa a fazer na vida. Irmãos, a Elizabeth, a nossa colega missionária de Curitiba, era secretária executiva na Audi, fabricante de carros, os irmãos conhecem, né? Ela é fluente em inglês e alemão, além do português. Tinha um excelente emprego e condição de vida muito confortável lá, anos atrás. Quando ela pediu as contas do seu patrão para ir se preparar para ser missionária, o patrão disse logo, espera aí, eu sei o que tu queres é um aumento, pode deixar, vou dobrar teu salário, porque ela devia ser muito boa como secretária, né?
E ela disse, não, eu vou sair mesmo. Eu preciso fazer a vontade do meu pai. Então o patrão falou, mas tu não pode ir, precisamos de ti. Então eu vou fazer o seguinte, vou triplicar o teu salário. Irmãos, isso aconteceu. Isso é verdade. E ela disse, não, obrigado. Tu pode até aumentar 10 vezes mais o meu salário, mas não é dinheiro que eu preciso. Ela foi trabalhar na nossa missão na Guiné-Bissau. Ela está lá enfrentando o calor e a cultura tão diferente, a língua bem complicada de aprender. É louca? Será? Carlos Studd, herdeiro de uma fortuna na Inglaterra, há uns 2 séculos atrás, repartiu tudo que tinha com outros missionários e agências missionárias, milhares de libras esterlinas, irmãos. Seriam milhões de reais hoje. Ficou sem um tostão e foi assim para a China, servir ao Deus que quando manda, banca. Ele foi servir ao Deus que quando envia, sustenta. O Deus que quando manda, Ele capacita, Ele prepara e dá tudo o que a gente precisa. O nosso Deus, quando dá uma ordem, irmãos, Ele também dá os meios de a cumprir. Carlos Studd sabia disso, não tinha dúvidas. E Deus não deixou faltar nada para ele em todos aqueles anos. Ele foi para a China, voltou, foi para a Índia, foi para outros lugares. Deus nunca deixou faltar nada para ele, é claro. Muitos outros, como Elizabeth e Carlos, são os loucos que o mundo e muitos crentes desprezam. Infelizmente, irmãos, isso que dói. Sim, somos loucos aos olhos do mundo, somos loucos, assim já dizia o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 26 em diante, é o texto que já, segundo e último texto que vamos ver, 1 Coríntios 1, verso 26 em diante. Paulo fala sobre a loucura de Deus, a loucura que é servir a Deus diante do mundo. 1 Coríntios 1, 26 diz, vede, irmãos, a vossa vocação, que não muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. Pelo contrário, as coisas loucas do mundo escolheu Deus para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo escolheu Deus para envergonhar as fortes. E as coisas ignóbeis, quer dizer, não nobres do mundo, e as desprezadas escolheu Deus, sim, aquelas que não são, para reduzir a nada coisas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas dele sois vós em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, o que se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, eu me glorio no Senhor. Eu me glorio no Senhor, eu não tenho mais o que gloriar. E para que eu preciso de outra coisa? Nós todos devemos nos gloriar em Deus, na riqueza dEle, na sabedoria dEle, na palavra dEle, no reino dEle, na vontade dEle, irmãos. Porque é o que interessa, é o que vai durar a eternidade. Já pararam para pensar sobre isso? O que vai durar a eternidade? O que vai durar para sempre, que não vai acabar nunca? Deus, a sua palavra e a tua alma. Mais nada vai durar a eternidade, irmãos. Mais nada. Nem o iPod aí, que é super garantido pela Apple, né? O iPad, o que for. Pode ser o computador Toshiba, o carro Toyota, mais garantido que tiver. Nada mais vai durar a eternidade que não seja Deus, a sua palavra e as nossas almas. E é melhor que estejamos salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Outra coisa muito forte, muito verdadeira, que o Marcos Ítalo disse hoje de manhã no seu testemunho. O que mais nos atrapalha a servir a Deus é o nosso orgulho. O que mais nos atrapalha a servir a Deus é o nosso orgulho. Porque não queremos nos humilhar e deixar Deus nos usar como Ele quer. Irmãos, Deus está falando. Deus está falando, Deus está tentando falar contigo. Você está ouvindo? Você está ligado com o que Deus está querendo te dizer? Queridos, vamos pisar o nosso orgulho agora. Estão prontos? Vamos pisar o nosso orgulho agora, vamos pisar a nossa natureza carnal agora, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos sujeitar nossas vidas a Ele nesse instante. Vamos nos lançar aos seus pés, diante do seu trono de graça agora, e declarar a Deus o quanto queremos que Ele seja Deus em nossas vidas, Ele seja Rei, que Ele reine em nossas vidas. Vamos fazer isso, irmãos? Amém. Vamos pensar seriamente, irmãos, em nossos planos, em nossas vontades, em nossas decisões, no nosso dia a dia, em nossas vidas.
O que vale a vontade de Deus para nossas vidas? O quanto queremos fazer a vontade de Deus? Eu quero desafiar os irmãos a colocar em prática aquilo que Deus está nos revelando agora, que Deus está falando nos nossos corações, não somente agora, há muito tempo, de muitas maneiras, Deus está tentando falar. Procure ainda hoje a Vanilde para colocar teu nome na escala do culto infantil, o irmão Menezi para entrar na escala do OANSE, tantos outros irmãos, o irmão Milton e Hyde, para procurar se inscrever já no projeto Servir, já estamos planejando, irmãos. Não falta oportunidade para servir a Deus. O pastor acabou de falar hoje. Precisamos fazer uma escala de irmãos que vão assistir, abençoar os irmãos lá no Vivian Park. E não somente nesse mês que está precisando, né, pastor? Qualquer momento, há N oportunidades de servir a Deus na igreja, em alguma frente missionária da igreja. Há vários missionários precisando de sustento. Há muitos pedidos de missões que temos para você orar. Há, irmãos, demais para fazer. A seara é grande e são poucos os trabalhadores. Não é admissível a gente vir aqui no domingo e voltar só no outro domingo e não estarmos envolvidos na obra do Senhor. Irmãos, eu quero que agora estejamos nos colocando diante de Deus, em oração, de pé ou de joelhos, ou mesmo sentados, estejamos nos colocando diante de Deus, em oração, pensando seriamente sobre o que é que estamos fazendo com Deus. Deus está te perguntando: onde estou eu em tua vida? Onde estou eu em teus planos, em tua carreira, em tua família? Onde estou eu? Onde está a minha vontade? Você lembra de considerar a minha vontade na hora do namoro, do casamento, dos planos, do estudo, do curso? Quero que você, irmãos, que você coloque diante de Deus agora, fale com Deus agora. Eu quero que você agora diga para Deus qualquer tipo de justificativa. Para você é uma justificativa por que você não está servindo a Deus, caso isso seja o seu caso, né? Caso você não esteja envolvido, engajado na obra do Senhor. Eu sei que vários irmãos aqui estão, graças a Deus, mas se você não está engajado na obra do Senhor, envolvido na obra do Senhor de alguma maneira aqui na igreja, em alguma frente missionária, de alguma forma, você não está servindo a Deus, seus recursos, o seu tempo não está totalmente dedicado a Deus, eu quero que você pense agora na justificativa. Qual é a justificativa que você vai dar para Deus no final dos tempos, diante do trono do Cordeiro? Irmãos, vamos estar em atitude de oração, vamos nos curvar diante de Deus, não é diante de mim, para que você possa pensar seriamente sobre isso agora e falar com Deus, pedir a Deus que fale ao seu coração, que mostre o que você precisa mudar na sua vida, para que a sua vida seja totalmente dedicada a Deus, para que a sua vida reflita o fato que você crê no Deus Todo-Poderoso, que faz milagres, que pode fazer tudo, que tem uma vontade e um plano perfeito na sua vida. Diga a Deus que tua vida não te pertence, nem teus bens, nem tua família, nem tua vida, nem nada. Diga a Deus que dedicas tudo a Ele agora, seja pela primeira vez, seja pela segunda vez, seja pela enésima vez, como é o meu caso, irmãos. Temos que dizer, temos que declarar novamente a Deus: Deus, eu sou teu, me perdoe por tomar de volta a minha vida das tuas mãos. Eu quero que minha vida, minha família, minha carreira, o meu ser, seja totalmente dominado pelo Senhor, seja totalmente dirigido pela tua vontade. Eu quero que o Senhor seja rei na minha vida. É isso que quer dizer: venha o teu reino, irmãos. Decidamos obedecê-lo e cumprir as suas ordens, fazer o que Ele tem mandado. Diga a Deus agora que queres fazer a vontade dEle em tua vida, custe o que custar. Custe o que custar e seja o que Deus quiser. Pise agora a tua natureza carnal, pisa a natureza carnal, faça ficar no lugar dela, subjugada à vontade do Espírito de Deus que te habita. Venha à frente para vencer a tua natureza carnal e obedecer a Deus. Domine agora a sua natureza carnal e diga: eu vou te pisar, natureza carnal, eu vou te pisar, Satanás, porque eu vou vencer, eu vou fazer a vontade do meu Deus. Peço que qualquer irmão que sentiu o desejo de declarar isso para Deus, que fique em pé, que sinalize de alguma forma, que levante a sua mão para que eu possa orar por você, ou venha aqui à frente. Irmãos, quantas vezes eu já vim à frente, hoje eu estou aqui já na frente, já estou pronto. Eu quero que o pastor Wagner venha orar por mim e por todos aqueles que estiverem, que quiserem dedicar novamente as suas vidas a Deus, para fazer a vontade de Deus.
para que Deus reine em nossas vidas mostre que nós queremos fazer a vontade de Deus, que Ele reine em nossas vidas. Aleluia. Não percamos essa oportunidade, irmãos. Não percamos essa oportunidade.